Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mundo Anime, a sua fonte de informações para o universo que a gente tanto gosta. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos animes de comédia romântica mais comentados e queridos dos últimos anos. Uma obra que consegue misturar romance, humor e aquele toque característico de provocação que já virou marca registrada da série. Sim, estamos falando de Eiji Narai de Nagatoro-san, ou simplesmente também carinhosamente chamado de Nagatoro-san. E hoje, a grande pergunta é, será que o anime vai ganhar uma terceira temporada? Quais são as chances reais disso acontecer? Então, claro, no vídeo de hoje vamos analisar os 4 principais fatores que fazem um anime ter uma nova temporada. No caso, analisar os status do material original, os lucros do anime, a popularidade e também, claro, quando e se o estúdio tem capacidade para produzir uma nova temporada do anime. Então, antes da gente partir para nossa análise cuidadosa e detalhada, peço aqui no começo do vídeo que você não se esqueça de estar deixando o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de ativar o sininho, porque aqui você sempre vai ficar por dentro do seu anime favorito, seja de confirmações, renovações, anúncios, novas temporadas e todas as novidades do mundo que a gente tanto gosta. Agora sim, sem muita enrolação, vambora para a análise principal do vídeo. Caso você não conheça o anime ou caiu de paraquedas nesse vídeo, Nagatoro-san conta a história de Naoto, um estudante do segundo ano do ensino médio extremamente tímido e introvertido e que passa a maior parte dos seus dias sozinho na sala de artes da escola, desenhando e evitando qualquer tipo de interação social. A vida tranquila e um tanto isolada do senpai muda completamente quando ele conhece Hayase Nagatoro, uma caloura hiperativa, extrovertida e que rapidamente demonstra grande interesse em provocá-lo. O que começa como uma série de brincadeiras, gozações e piadas às custas do senpai, aos poucos se transforma em algo muito mais profundo. Conforme os episódios avançam, fica cada vez mais claro que por trás das provocações constantes, existe um sentimento verdadeiro na cena entre eles. Nagatoro, que inicialmente parece só querer incomodar o senpai, na verdade se importa muito com ele. E por outro lado, Naoto, que começa como um personagem extremamente fechado e inseguro, vai se desenvolvendo, ganhando mais autoconfiança, coragem e aprendendo a interagir com os outros e, claro, principalmente com a Nagatoro. Ao longo das 2 temporadas, a gente acompanhou a evolução dessa relação que transita entre humor, situações constrangedoras e momentos genuinamente românticos. E, claro, sempre regado ao carisma absurdo da Nagatoro, que se tornou uma das personagens mais populares dos animes nos últimos anos. A primeira temporada foi um grande sucesso, consolidando a obra como uma das comédias românticas mais relevantes da sua geração. Já a segunda temporada aprofundou ainda mais a relação entre os protagonistas, trouxe novos coadjuvantes, mais situações de desenvolvimento e uma aproximação muito mais forte dos protagonistas. Mas agora que a segunda temporada chegou ao seu final, a pergunta que fica no ar é: Nagatoro-san vai ou não vai ganhar uma terceira temporada? Como sempre, para responder isso no vídeo de hoje, vamos analisar todos os fatores principais que definem se um anime pode ou não receber uma nova temporada. E no final do vídeo, vamos analisar uma previsão realista de quando essa terceira temporada pode ser lançada. Agora sim, sem muita enrolação, vamos começar com a nossa análise. Começando pela análise do material original, a situação é bem interessante, mas envolve algumas nuances importantes. Até o momento, as 2 temporadas do anime adaptaram juntas cerca de 96 capítulos do mangá original, que é escrito e ilustrado por Nanashi. Esse é um dado extremamente relevante porque representa praticamente 2/3 de todo o mangá. Atualmente, o mangá conta com aproximadamente 153 capítulos publicados, além de alguns capítulos extras e especiais. Isso significa que sim, existe material suficiente para produzir uma terceira temporada com tranquilidade, mantendo exatamente o mesmo ritmo de adaptação das temporadas anteriores. Inclusive, fazendo uma análise mais precisa do ritmo, cada temporada adaptou algo em torno de 48 capítulos, o que é considerado um ritmo bem equilibrado. Porém, existe aqui um ponto extremamente relevante que precisa ser destacado. O mangá foi oficialmente concluído recentemente, e esse detalhe muda bastante as estratégias por trás da produção de uma nova temporada. Sempre que uma obra é finalizada no Japão, existe uma preocupação muito grande por parte das editoras e dos comitês de produção em maximizar as vendas dos volumes encadernados, antes de liberar qualquer adaptação que revele o final da história. Isso acontece porque, no modelo de negócios da indústria de animes, o anime em si funciona na maior parte das vezes como uma grande propaganda para o material original, no caso, o mangá. Ou seja, enquanto o anime gera receita através de licenciamento, streaming, vendas de Blu-ray e merchandise, a principal função dele é impulsionar as vendas do mangá original.
Então, quando a série do mangá tá concluída, muitas vezes os produtores preferem esperar um pouquinho mais antes de lançar uma nova temporada, justamente para garantir que os fãs mais ansiosos corram para comprar os volumes finais e descobrirem como a história termina. Isso não significa que uma terceira temporada não vai acontecer, mas sim que ela pode acabar sendo postergada justamente por questões comerciais, como forma de esgotar todo o potencial de vendas de volumes físicos. Indo agora para a questão de vendas e lucros, a situação é extremamente favorável. Durante toda a exibição da segunda temporada, Nagatoro-san se manteve firmemente dentro do top 10 dos animes mais assistidos e comentados da sua temporada. E vale destacar que não foi uma temporada fraca. Na verdade, foi uma das temporadas que eu acho mais competitiva dos últimos anos, com diversos animes de altíssimo nível sendo exibidos todos ao mesmo tempo. Mesmo assim, Nagatoro conseguiu se manter relevante, figurando constantemente nas listas de animes mais assistidos nas plataformas de streaming no Japão e também internacionalmente. Quando a gente olha para os números de vendas de Blu-rays e DVDs, vemos que a segunda temporada teve um desempenho sólido, enquanto a média de vendas de Blu-rays atualmente gira em torno de 1.500 a 2.000 unidades, para que o anime seja considerado ok e garanta a chance de uma continuação. Nagatoro conseguiu ultrapassar essa média com folga, o que garantiu uma boa margem de lucro, uma margem bem confortável para os produtores. Claro que os números não são estratosféricos como animes gigantescos como Jujutsu Kaisen ou Frieren, mas dentro do gênero de comédia romântica, os resultados foram extremamente positivos e estão bem acima da média. Então, na questão dos lucros, a gente também tem um ponto muito positivo. No quesito popularidade, os dados também são extremamente animadores. Atualmente, a segunda temporada de Nagatoro-san já conta com mais de 300 mil membros registrados no MyAnimeList, o que para um anime de comédia romântica lançado em 2023 é um número bem expressivo. Claro, houve uma leve queda em relação à primeira temporada, mas é absolutamente natural e esperado. Em animes de romance escolar, é normal que a primeira temporada atraia um público muito grande, com parte desse público não retornando na segunda temporada, enquanto, claro, o público principal se mantém bem fiel. Mas claro, o mais importante aqui é que a base de fãs se manteve extremamente sólida, fiel e engajada. O fandom de Nagatoro continua bem ativo, nas redes sociais, nos fóruns, nos Reddits e também nos grupos especializados. Agora o último ponto, mas não menos importante, vamos falar um pouco sobre o estúdio responsável. Aqui, encontramos uma situação que é um pouco mais desafiadora. A segunda temporada foi produzida pelo estúdio OLM, que para quem não sabe, é simplesmente um dos maiores e mais ativos estúdios de animação do Japão atualmente. OLM é o estúdio responsável por franquias gigantescas como Pokémon, além de estar por trás de um dos maiores sucessos recentes, que seria Kuzuria no Hitori Goto, que é o anime do Diário da Apotecária, que foi um dos animes mais assistidos e mais comentados dos últimos anos. Atualmente, o estúdio OLM tem uma agenda extremamente apertada, além de ser dividido em vários subestúdios, cada um responsável por projetos diferentes. Eles têm pelo menos 2 grandes projetos confirmados para serem lançados ainda em 2025. Além de sempre estar envolvidos em produções contínuas como Pokémon, que simplesmente nunca para. E é exatamente por isso que uma terceira temporada, mesmo que aprovada, provavelmente precisaria esperar até que o estúdio liberasse sua agenda. E isso, somado ao fato do mangá já ter sido finalizado, faz com que a produção da nova temporada não seja algo para curto prazo. Somando todos os fatores, material original disponível, bom desempenho financeiro, força no merchandise, popularidade consistente e a situação do estúdio, nossa análise aqui no Mundo Anime é que a chance de Nagatoro ganhar uma terceira temporada são de aproximadamente 75%. E vale deixar muito claro que isso é uma chance muito boa, não é uma questão de se vai acontecer, mas sim de quando vai acontecer. O anime tem força, tem público, tem desempenho suficiente para justificar mais uma temporada. O que está segurando nesse momento são fatores comerciais e operacionais. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que Nagatoro-san realmente merece uma terceira temporada? Tá ansioso para ver como a relação entre Nagatoro e o Senpai vai continuar se desenrolando? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E chegando aqui no final do vídeo, não se esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho, porque aqui no Mundo Anime você sempre fica por dentro de tudo o que acontece nesse universo que a gente tanto gosta. Muito obrigado pela sua audiência, agradeço de coração e eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu e até a próxima!